Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de Lumion. Hoje vamos começar com a nossa importação e fazer todos os trabalhos dentro do Lumion. Na aula passada nós apresentamos um modelo no qual vamos trabalhar toda a questão da renderização. Vamos começar a trabalhar primeiramente com a aba paisagem, para nós sabermos como exatamente nós vamos colocar a água, vamos colocar as montanhas e a posterior vamos colocar as árvores. Então, sem mais delongas, vamos começar com a nossa importação e começar a trabalhar dentro do Lumion. Como vocês podem perceber, já estamos aqui com a nossa tela do Lumion aberta. Nós utilizamos o template plane, o primeiro template, que é o template mais utilizado para fazer cenas externas. Para importarmos o nosso modelo, basta virmos em Import, damos 2 cliques, selecionamos, viemos em Abrir, e o nosso modelo aparece aqui. Essa janela vem o nome do modelo, a pasta de categoria. Nós podemos deixar em padrão, Import Edge, deixa em Off. Edge são as arestas, podem deixar o nosso projeto um pouco mais pesado, então nós podemos deixar assim em Off. Damos um clique e o nosso modelo vem aqui na tela. Repare que ele vem linkado aqui no nosso cursor. Para nós colocarmos na nossa tela, basta darmos um clique e viemos aqui em selecionar, damos um clique. Por que nós fazemos isso? Caso não demos um clique, acontece que ele irá fazer várias cópias. Então, para evitarmos com que essas cópias sejam repetidas, basta virmos aqui em selecionar, damos um clique na nossa tela e a nossa cópia aparece aqui. Então, esse é o projeto que nós vamos trabalhar hoje. Como nós vimos na aula passada, na nossa referência, se não foste ver a aula passada para ter noção de como é que vai ser a nossa imagem, eu vou deixar um link aqui no card para vocês irem lá verificar na aula passada como é que está o nosso modelo em termos de composição, árvores e tudo mais. Então, o que é que nós vamos fazer hoje? Na nossa imagem, eu vou entrar aqui na nossa imagem, o render que nós iremos trabalhar. Aqui no fundo tem praticamente um rio ou uma lagoa. Podemos simular uma lagoa e por trás tem algumas árvores e nós temos aqui algumas pedras. Então são esses elementos todos que nós vamos inserir para nos aproximarmos a uma imagem parecida a essa, ok? Então a primeira coisa que nós vamos fazer é vamos aprofundar um pouquinho o terreno lá atrás, vamos colocar água, depois vamos colocar também umas montanhas lá atrás para fazer esse preenchimento desse horizonte infinito. Depois vamos colocar árvores e só depois vamos vir trabalhar nessa composição aqui na parte de frente. Então vamos aqui no nosso Lumion. Se nós vamos posicionar a nossa câmera nessa posição, vamos fazer a nossa câmera nessa posição aproximadamente, então nós vamos fazer o aprofundamento do terreno nessa parte de trás. Normalmente o workflow que se trabalha no Lumion, para ganharmos tempo, primeiro faz-se a composição da nossa cena, nesse caso captura essas cenas e depois começamos a colocar os elementos para evitar com que coloquemos elementos, árvores e tantos outros elementos em partes que nem vão aparecer na nossa imagem. Mas o que nós vamos fazer para uma questão só de aula é primeiro aprofundar o terreno, colocar água e todos os outros elementos. Os vídeos vão ser sequenciais para termos noção de como é que é o processo de trabalho. Então, para aprofundarmos o terreno, primeiro vamos aonde? Vamos em paisagem e tem aqui altura. Aqui na altura tem aumentar e tem baixar. O que é que nós vamos fazer? Vamos clicar em baixar. Vamos clicar em baixar. Podemos aumentar o tamanho do pincel e diminuir a sua potência. E isso vai nos levar a aprofundar o terreno. Vocês vão reparar que a partir de agora o nosso terreno vai ser rebaixado. Isso vai nos permitir colocar a água do jeito que nós quisermos. Se nós quisermos aumentar a potência, podemos vir aqui, aumentamos. Vocês vão ver que vai se rebaixar o terreno com uma velocidade bem maior, ok? Então podemos rebaixar o terreno. A ideia é rebaixar o terreno o máximo que nos permita colocar água sem aparecer uma parte do solo nessa zona, ok? Então vamos rebaixar o terreno nessa parte de trás. Nesse momento eu só estou a apertar o lado esquerdo do mouse, né? E movimentar o nosso mouse do jeito que vocês estão a ver aqui para rebaixarmos o terreno nessa zona. Agora, eu disse que também vamos colocar
algumas montanhas aqui na parte de trás. Para colocarmos montanha, basta virmos em aumentar. Clicamos em aumentar e aqui começamos a elevar algumas partes do nosso terreno. Nesse momento, a parte em que o terreno está a crescer, só tenho o lado esquerdo do mouse pressionado. Viemos aqui em aumentar. Podemos também aumentar o tamanho do nosso pincel, podemos diminuir. E se quisermos também, por exemplo, aumentar a potência e aumentar o tamanho do nosso pincel, basta virmos aqui e as nossas montanhas crescem com uma velocidade um pouquinho maior, ok? Agora, vamos colocar água nesse rebaixamento que nós temos. Basta virmos aqui em água, selecionamos a água, escolhemos a água e vemos aqui no terreno, ok? Essas setas aqui nos ajudam a posicionar a água no nosso terreno. Eu não quero esse, vou tirar. Vou escolher uma outra água. Seleciono aqui oceano, ok? Aqui nessa opção de água temos também oceano. Para colocarmos na nossa cena, basta vir aqui em colocar objeto e ele aparece aqui na nossa cena. Podemos levantar um pouquinho e escalar. A ideia é fazer o preenchimento nesse buraco que nós criamos. Então, podemos subir um pouquinho, ok? Podemos subir um pouquinho para preencher todo o rebaixamento que fizemos. Vamos baixar um pouquinho nesse lado. Ok, acredito que conseguimos fazer o preenchimento na área toda que nós criamos e na próxima aula vamos colocar mais outros elementos. Para salvar, basta virmos aqui em arquivos, salvar e escrevemos o nome do nosso ficheiro. Aqui nós vamos escrever exercício 1 barra aula Lumion. Basta virmos em guardar. Está a dizer que o nome é inválido. Vamos trocar o nome. Vou tirar essa seta aqui e vou vir em guardar. O nosso ficheiro está guardado, está salvo. Para sairmos, basta virmos aqui em tarefas, Lumion e terminar. Então, vemo-nos na próxima aula. Tamo juntos.